Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Mutaf, eu sou psicóloga, sou fundadora da Entre Si. Hoje a gente vai falar do 12º capítulo do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarice Píncola Estés, que é O Urso da Meia-Lua. O subtítulo é muito interessante: A Demarcação do Território, os Limites da Raiva e do Perdão. Então a gente vai falar desse conto de hoje em duas partes. Vai ser tudo um vídeo só, mas vai ser duas partes. A gente vai falar primeiro da raiva, depois do perdão. E também a gente vai falar dele de duas maneiras: da parte psíquica e da parte das relações humanas. Então, vamos nessa. Esse é um conto japonês. É uma moça que ela é casada e o seu marido volta da guerra. Quando ele volta da guerra, ela está muito feliz, ela vai, faz várias compras, prepara um verdadeiro banquete para ele, vários tipos de peixe, de camarão, de algas, enfim. Faz os pratos preferidos desse marido e leva na floresta para esse marido. Porque quando ele volta da guerra, ele diz que ele se acostumou a ficar dormindo nas pedras e ele já não se sente mais à vontade dormindo dentro da casa. E não consegue mais partilhar a vida a dois com ela. Ele sente uma raiva permanente. E aí, quando essa mulher leva a comida para ele, num acesso de raiva, ele chuta todas as vasilhas, os camarões voam para tudo que é lado, o queijo de soja que ela tinha feito se despedaça no chão. Ele tem um surto de raiva e ele grita com essa esposa de uma maneira que ela começa a tremer de medo e ela fica apavorada com a cena que ela vê. Nisso ela decide procurar a curandeira que mora fora da aldeia. Chega na curandeira e fala assim: olha, é o seguinte, o meu marido, ele voltou muito ferido da guerra. Ele sente uma raiva que não passa o tempo inteiro e ele se recusa a viver comigo. Toda vez que eu vou falar com ele tá com muita raiva. Conta o episódio do jantar que ela preparou para ele e pede para a curandeira: existe alguma poção que você possa fazer para que ele volte a ser gentil e carinhoso comigo como ele era antes? E a curandeira falou: sim, isso eu posso fazer por você, mas eu preciso de um ingrediente que acabou no meu estoque, que é um pelo de urso de meia-lua. Eu preciso que você vá até a montanha, encontre um urso negro e no pescoço dele você vai ver uma meia-lua branca. Um único pelo dele é suficiente para fazer essa poção. E aí a mulher, ela fica impressionada com a missão, mas como ela está muito disposta, ela ama muito esse marido, ela decide enfrentar a montanha e ir atrás desse urso de meia-lua para pegar este pelo tão precioso. Conforme ela vai subindo a montanha, logo na primeira etapa, ela vai encontrando alguns desafios, ela vai se esbarrando no meio das folhagens das árvores, entre os galhos, e ela consegue passar. Só que ela sempre vai agradecendo todo esse trajeto que ela vai fazendo. Eu não sei se eu vou pronunciar correto, mas ela fala alguma coisa como arigatou zaishou. Eu joguei no Google Tradutor e pelo menos foi assim que apareceu a pronúncia lá. Espero que esteja correto. E o livro diz que esse arigatou zaishou seria obrigada por me permitir escalar a montanha. Mais ou menos isso. Não uma tradução literal, mas uma interpretação do termo seria mais ou menos isso. E durante todo o trajeto ela vai falando arigatou zaishou e vai subir a montanha. Quando ela chega na metade do caminho, fica mais difícil. As pedras começam a arranhar a mão delicada dela, o trajeto já não está mais tão simples, ela começa a encontrar mais dificuldades de fazer esse caminho e ela se depara com uns pássaros que são assustadores, mas ela conhece aqueles pássaros. São almas penadas de pessoas que não têm parentes. E ela fala assim: bom, então eu vou ser sua parenta. Eu vou rezar por vocês, pássaros, para que vocês tenham o seu descanso, que vocês tenham a sua libertação. E assim ela faz. Reza por essas almas, continua subindo a montanha e agradecendo pela caminhada, apesar das dificuldades. Na primeira noite, ela encontra uma caverna bem rasinha, tão rasinha que mal cabe o corpo dela inteiro. E, apesar dela ter uma mala cheia de comida, ela não come. Ela se cobre com as folhas e dorme. No dia seguinte, ela começa a procurar os rastros desse urso.
Até que até achei engraçado no livro que ela fala assim, ela encontra um bom rastro de bosta e aí acaba a busca, porque passa por ela um urso negro gigante. Quando ele ruge, quando ele levanta, dá pra ver certinho no pescoço dele a meia-lua. E ela fala, ok, é esse urso. E aí o que essa mulher faz? Ao invés dela chegar logo de cara nesse urso, ela pega aquela mala cheia de comida, a bolsa cheia de comida que ela tem, e ela prepara comida para esse urso na primeira noite. Coloca na porta da caverna, o urso sai, dá um rugido enorme, daqueles de balançar o céu e as estrelas. E ela volta correndo para o esconderijo dela. Esse urso cheira comida, cheira várias vezes, fiscaliza essa comida, tá tudo ok, come a comida. Depois ela faz isso na segunda noite, sempre deixa a comida, volta correndo pro esconderijo. E ela faz isso várias noites, o livro não fala quanto tempo, mas são muitas noites. Até que um dia ela toma coragem e fica mais próximo da entrada da caverna. E aí o urso vê essa mulher magrinha, pequenininha, miudinha e ruge na cara dela de uma maneira que o cabelo dela vai para trás, ela fica assustada, tremendo, igual uma vara verde, tipo, meu Deus, eu vou morrer aqui. E ele continua rugindo muito forte, muito bravo para cima dela. Ela toma coragem e fala, meu urso querido, por favor, eu preciso de um pelo do seu pescoço para eu poder salvar o meu marido que está muito doente. Aí o urso continua rugindo e ela, por favor, eu fui boa para você, eu te dei comida todos esses dias. Aí ele para, volta as quatro patas no chão, né? Até então ele estava rugindo com as patas para cima. Ele volta com as quatro patas no chão, olha para essa mulher e aí, por um instante, no reflexo do olho do urso, ela vê todas as montanhas ao fundo, ela vê o vale, a neve. E aí ela tem um momento de paz e ela para de tremer, ela fica mais confiante. E esse urso fala, sim, é verdade, você tá certa. Você foi boa para mim, você me deu comida todos esses dias, eu vou te ajudar. Mas retire esse pelo, esse único pelo do meu pescoço, seja rápida e vá embora e volte para sua gente. E ela agradeceu, segurou no pescoço do urso, arrancou aquele único pelo, ele rugiu de dor, deu um berro gigante, ela virou para agradecer e ele continuou rugindo. Ela entendeu, tipo, tá bom, já agradeci, acho que é melhor ir embora. E aí ela começa a descer a montanha o mais rápido possível e vai agradecendo que as árvores erguem os galhos para ela poder passar embaixo, vai agradecendo que os caminhos vão ficando mais fáceis para ela continuar essa descida e ela vai o mais rápido que ela pode até chegar na casa da curandeira. Chegando na casa da curandeira, aliviada e orgulhosa de ter conseguido aquele pelo, ela entrega o pelo para a curandeira e fala, olha, eu consegui o pelo do urso de meia-lua. A curandeira vai, pega o pelo, dá uma analisada nele, vê a textura, mede com o dedo. É, sim, parece um autêntico pelo de urso. E aí ela vira e joga na fogueira e sai uma fumaça laranja. E a mulher, não, o que você tá fazendo? Você queimou o pelo que eu acabei de conquistar. Ah, curandeira, calma, tá tudo certo. Faz parte, tá tudo certo. Você se lembra exatamente como foi subir a montanha? Você se lembra do que você fez, com quem você falou, os sentimentos que você teve, as impressões que você teve e tudo que aconteceu, como você conquistou o urso? Você lembra de todos os passos, tanto na ida quanto na volta? Sim, eu me lembro perfeitamente como foi toda a minha caminhada, os espíritos que eu encontrei, como foi conquistar o urso. Eu lembro de tudo exatamente como foi. Perfeito. Então, agora que você já tem esses conhecimentos, você volta para casa e aplica esses novos conhecimentos com o seu marido. A gente pode se confundir com o estereótipo clássico da mulher submissa, que tudo aguenta, que ela tem que ter uma paciência enorme e ela tem que fazer tudo certinho para o seu marido voltar ao seu normal. Não é exatamente isso. A primeira forma que a gente vai olhar esse conto é da maneira psíquica, olhando que nós somos o urso, nós somos o homem com raiva,
nós somos a mulher que ama e que tenta buscar a cura, nós somos a própria cura, nós somos a curandeira, nós somos este caminhar e esse descer da montanha. Então vamos lá, o que acontece quando a gente tá com a raiva, aquela raiva louca, aquele negócio que deixa a gente possuído, a gente tem um acesso de raiva tão forte, tão pesado que a gente não se reconhece. Assim como a esposa não reconhece o marido, ele volta muito doente da guerra, ele chuta aqueles pratos de comida, ele ignora todo aquele cuidado e ele não consegue mais conviver dentro da casa, não consegue mais ser gentil e bondoso com a sua esposa. Quando a gente está num acesso de fúria, num acesso de raiva, a gente também não consegue se reconhecer, a gente não consegue olhar para os nossos pontos positivos, a gente não consegue ser gentil e carinhoso com a gente mesmo. A gente também está nesse movimento de estar descolado de si e aparentemente muito doente. Então a primeira concepção deste homem com raiva somos nós. Nós no momento da ira. Esse conto em especial aqui, eu gostei muito de ter lido ele, porque durante muitos anos eu falava que, assim, dos 7 pecados, se existe um que poderia me caracterizar, era a ira. Essa imagem calma e plácida que vocês estão vendo no vídeo é uma imagem gravada, vocês não me viram num ataque de raiva. É muito diferente desta pessoa, Carol, super tranquila que vos fala nesse momento. E eu comecei a tentar lidar com a minha raiva já tem alguns anos. Primeiro eu caí na Vedanta, na comunicação Vedanta, caí nos vídeos do Jonas Mazetti, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu lembro que isso me ajudou bastante por um tempo, até que começou, para mim particularmente, ficar complicado. Eu teria que continuar estudando Vedanta para poder entender o que o Jonas estava falando nos vídeos dele. Justo, né? Quem quer se aprofundar, ele fala de uma linha específica. E me ajudou num primeiro momento, mas eu não consegui ainda controlar 100% a minha raiva. E aí eu fui caminhando, procurando outros lugares, até que eu encontrei a CNV, que é a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Eu até já fiz um vídeo sobre CNV, sobre um exercício de CNV, também vou deixar aqui nos cards, onde eu falo um pouquinho mais da técnica e falo um pouquinho mais do livro. Mas vamos continuar no conto, porque tem coisas muito interessantes dessa minha jornada em busca de sentir menos raiva. Começou como sentir menos raiva e terminou como entender a raiva. E essa jornada aí eu posso dizer para vocês que ela tem pelo menos uns 4 anos. Num primeiro momento, a raiva é tão tóxica, ela faz tão mal pra gente, que a gente quer eliminar. Eu não quero mais sentir raiva na minha vida. Pelo menos para mim, esse era o sentimento mais forte. Eu não quero mais sentir isso. Ponto. Só que se você tenta eliminar a raiva, a tristeza, a dor, qualquer sentimento que seja que você tenha, o que vai acontecer é você ficar como um boneco de loja, uma pessoa robótica, inanimada, como se você fosse uma inteligência artificial. Você tem um monte de informação, mas você não tem sentimentos, você não tem empatia, você não vive com os outros. A disposição afetiva, os nossos sentimentos, eles dão um tom para a nossa vida e eles dão um tom para as situações, para a gente até conseguir compreender o que cabe e o que não cabe na nossa vida. Então, eliminar sentimentos não é o que a gente quer. Pelo menos na psicologia, definitivamente não é o que a gente quer. A gente quer chamar os sentimentos para dialogar. A gente quer entender o que eles têm para ensinar. E a raiva, ela pode ser sim uma grande mestra. Então vamos lá nesse movimento de CNV, de comunicação não violenta, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Eu tinha um hostel reservado e aí eu entrei no site da empresa X, cliquei no mapinha da empresa, cliquei em rotas e cliquei em ir. Pronto, eu não digitei nada. Eu estava no número 1400 da rua que eu tinha que ir e esse aplicativo me jogou para o número 10 dessa rua. Eu andei 20 minutos descendo
na direção errada. Quando eu cheguei no lugar, eu falei, caramba, o que está acontecendo? Porque o número que eu estou procurando não existe. Numa ponta 66, na outra ponta 10, e o aplicativo dizia que eu ia para o número 46. Eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Do tipo, olha, uma das coisas que me irrita profundamente é quando a tecnologia não funciona. Porque a tecnologia não fica estressada, a tecnologia não tem um mau dia, a tecnologia não tem casa para limpar, filho para cuidar, texto para escrever. Então, assim, a única obrigação de uma máquina, um aplicativo, internet, whatever, é funcionar. E quando ela não funciona, isso me irrita muito. Eu tava muito brava ontem, porque eu desci 20 minutos para o lugar errado. Eu teria que voltar esses 20 minutos na subida, que ia dar meia hora, e descer mais 10 pro lado certo. Enfim, normalmente eu ia ficar xingando isso o tempo inteiro. E aí o que a gente faz na CNV? A gente conta pra gente essa história, que foi o que eu acabei de fazer. A questão é que normalmente a gente só fica contando e recontando a história e vivendo e revivendo o sentimento várias vezes. O que a CNV sugere são mais alguns passos além disso. Ok, já sei o que aconteceu. Agora eu quero pensar no que eu senti. Poxa, eu senti raiva pra caramba. Eu me senti frustrada porque eu confiei num aplicativo e o aplicativo me jogou para outro lugar. Eu fiquei com raiva de mim também, porque eu poderia ter reconferido por outro aplicativo, eu poderia ter reconferido no próprio site se o endereço que estava no aplicativo batia com o endereço que estava na descrição do site. Eu fiquei com raiva de ter perdido, eu me senti desrespeitada, do tipo, como que existe uma prestação de serviço que não permite que eu chegue no meu lugar e me faz perder todo esse tempo. Eu perdi só esse tempo, mas se eu tivesse caído num lugar perigoso, que eu tivesse exposto a algum risco, enfim. Então isso foi tudo que eu senti. O que eu precisava? Eu precisava de confiança, eu precisava de segurança, eu precisava chegar no lugar que eu precisava ir num horário determinado. Fiquei atrasada em função disso. Eu precisava honrar os meus compromissos. Essas são essas minhas necessidades. Então, quando eu percebi os meus sentimentos e o que eu precisava, a minha raiva automaticamente ela foi diminuindo. E a doutora Clarice fala isso, que todos os sentimentos eles têm esse movimento de você ter um pico, uma escuta, uma calmaria e uma transformação. Claro que esse exemplo do aplicativo que eu dei, ele é muito corriqueiro. No outro vídeo que eu fiz sobre a raiva, eu deixei um outro exemplo de uma empresa, de uma outra reunião. Poderia ser um exemplo de uma briga entre família, enfim. Exemplos para sentir raiva é o que não falta. Discussões partidárias, que a gente teve muito nessa época das eleições, amizades que se desfizeram. Enfim, a questão é, quando você sai daqui, olha, do só contar e recontar a história, contar e recontar a história, e começa a ver o que você sente e o que você precisa que não foi atendido, a raiva pode ser uma mestra, porque ela tá te dando informações novas, ela tá te mostrando maneiras novas de você se conhecer, maneiras novas de você entender as motivações que te levaram a sentir tanta raiva, e aí você pode ter soluções criativas. Né? Uma das coisas que eu falei, poxa, eu poderia ter conferido o número no site, na própria descrição do site do hostel, ao invés de ter confiado só no aplicativo. Na outra situação que eu dei de exemplo no vídeo, que era uma discussão na empresa, eu também dei outras sugestões que apareceram quando você bota a raiva para dialogar. Quando você encontra outras possibilidades, além de só ficar revivendo aquela situação. E é isso que a Clarissa fala de outras maneiras, né? Ela não dá a CNV como uma técnica, mas essa foi uma técnica que para mim fez muito sentido, para fazer a raiva, para tomar um chá e falar, então, e aí? O que você me conta? O conto fala de uma caminhada pela montanha que vai ficando mais difícil. Então ela começa um pouquinho no mais raso ali, com alguns obstáculos entre folhas e raízes.
Depois, quando ela está na metade do caminho, ele vai ficando mais difícil com as rochas, com o cansaço que ela tem, até chegar no urso. E quando ela chega no topo desse urso, ela fica algumas noites ou muitas noites alimentando esse urso. Esse caminhar da montanha, ele é a representação do esforço que a gente tem que ter com a gente mesmo. Não é só uma questão de você sentir raiva e falar, ai, tá bom, passou. Esse exercício que eu falei da CNV, ele não é uma coisa assim, nossa, que super fácil de fazer. Você começa a fazer, você tá aqui, né? Eu já apliquei esse exercício com várias pessoas. Você tá aqui falando da história que aconteceu. Quando chega no sentimento, o que a maioria das pessoas faz? Começa a contar a história de novo. E aí eu tenho que ir lá interferir. Não, agora a gente tá falando dos sentimentos. Volta, o que você tá falando? O que você sentiu? Não importa se são 10, 20, 30 sentimentos, um sentimento, 2 sentimentos, não importa. A gente vai focar no que você sentiu. Depois, quando a gente vai falar do que você precisa, é muito difícil. A maioria das pessoas não sabe do que elas precisam, porque a gente não está acostumado a olhar para esse lugar. A gente não está acostumado a se perguntar do que a gente precisa. Poxa, a gente precisa de paz, a gente precisa de respeito, a gente precisa de espaço, a gente precisa de liberdade, a gente precisa do que a gente precisa. Essa pergunta não é comumente feita. Pare e pense um pouquinho. Quantas vezes no dia, quantas vezes na semana você para e pergunta do que eu preciso? E eu não estou falando de comida, de necessidades básicas. Puxa, eu preciso de um banho, eu preciso de uma comida gostosa. Não, eu estou falando de outras necessidades, né? Poxa, tudo que eu preciso é de silêncio. Tudo que eu preciso é de diversão. Tudo que eu preciso neste momento é de cuidado. Eu preciso de colo, eu preciso de carinho, enfim. Quantas vezes a gente para nessa loucura, nessa rotina do dia a dia e consegue fazer isso? Então, esse trajeto não é uma tarefa fácil. Quando você está ali lidando com a raiva em si, é como se ele fosse o começo da caminhada. Quando você vai aprofundando e você vai chegando em outros lugares, é como se você estivesse subindo essa montanha e ela vai ficando mais difícil. Porque a gente não está acostumado a fazer. É claro que se ela subisse e descesse essa montanha 2, 3 vezes, com certeza isso ficaria mais fácil. E isso também acontece quando você chama os seus sentimentos para dialogar. Num primeiro momento é muito estranho. Você parece uma conversa de louco, né? Eu vou parar aqui 5 minutos e eu vou falar eu comigo mesma. É meio esquisito quando você faz a primeira vez. Mas ele é muito bom, assim, é um sentimento de alívio, de compreensão de si que acontece depois. E essa paciência que ela tem de alimentar o urso tantas vezes é a paciência que a gente vai ter que ter de escutar os nossos sentimentos quantas vezes forem necessárias. Às vezes a gente vai precisar de ajuda de outras pessoas. Já teve situações de eu estar tão irritada ou tão à flor da pele com um sentimento. No caso não era raiva, era tristeza, assim, mas desse sentimento ele tá tão maior do que eu, de eu ligar para uma amiga, uma pessoa importante, e essa pessoa importante me ajudar. Não, lembrei de raiva até. Teve uma situação que eu sentia tanta raiva que eu sentia que eu podia voar no pescoço da outra pessoa, de ir para uma agressão física mesmo. E aí eu liguei para essa minha amiga e a gente ficou um tempão no telefone, pensando, conversando, destrinchando a história, chamando a raiva para conversa até entender o que estava acontecendo. E quando eu entendi, eu consegui mudar a postura de uma maneira radical. Porque naquele exato momento eu tinha entendido que a minha raiva não era específica. Não era um copo que a pessoa tinha deixado em cima da mesa que tinha me deixado tão possessa a ponto de querer voar no pescoço dela. Essa raiva era anterior. Essa raiva falava de coisas que eu achava que não eram justas e que eu achava que estavam se repetindo. Então, aquele copo sujo em cima da mesa que essa pessoa largava, essa raiva falava de sentimentos meus antigos. Ela fazia reflexo em coisas antigas minhas. Então, o que eu tinha que fazer? Tratar aquela raiva antiga, dar atenção para ela,
chamar aquela raiva antiga para conversar, entender o que eu precisava na época, me acolher, ter paciência comigo, me perdoar por não ter conseguido lidar naquele momento, naquela época, naquele instante, da maneira que eu entenderia hoje. Naquela época eu tinha 13 anos, 12 anos, hoje eu tenho 34, andei alguma coisa nesse tempo. Então hoje eu tenho uma cabeça diferente do que eu tinha quando eu era adolescente e consegui entender que naquela época eu lidei com as ferramentas que eu tinha. E aí quando eu fiz esse movimento de entender aquela dor antiga, aí eu pude dar um passo para uma dor mais recente, pude dar um passo para uma outra dor e até chegar e entender que, puxa, aquele copo que a pessoa largou em cima da mesa era só um copo em cima da mesa. Não era o suficiente para eu querer voar no pescoço dela da maneira que eu queria voar. E isso é um trabalho que leva tempo. E aí a representação do pelo do urso, quando a curandeira joga na fogueira, é sensacional. Quando ela pega aquele pelo, ela fala assim, meu bem, isso é uma ilusão. Não existe uma poção mágica que vai fazer com que o seu marido volte a ser carinhoso e gentil com você. Não existe uma poção mágica, um rio fantástico que você vai, mergulha por ele e sai dele totalmente sem raiva. Esquece. Quando a curandeira queima aquele pelo, ela simbolicamente queima as ilusões. O que existe é uma tarefa e um esforço, uma disciplina e uma vontade imensa de você sair da sua casa, fazer todo esse trajeto da montanha e descer mais sabida, com os conhecimentos que você obteve no longo da montanha. Ele representa o desapego. Então, por exemplo, nessa situação que eu contei do copo, que eu fui voltando e encontrando lá onde que essa dor era mais antiga, isso deu um trabalhão. Isso não foi um dia, isso não foi um minuto. Que eu me lembro, foram meses em cima dessa questão. Até porque ela não me abandonava. Essa questão era tão latente que qualquer espirro que essa pessoa desse era motivo de eu ficar extremamente irritada. Então foram várias ocasiões que essa raiva voltou. E a cada vez que essa raiva vinha, eu aprendia um pouquinho mais dela. Depois ela vinha de novo e eu aprendia mais um pouquinho dela. E assim por diante, até que essa história ficou clara para mim. Nossa, isso quer dizer que agora eu posso me juntar aos Budas e eu cheguei à iluminação? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu sou uma pessoa que ainda sente bastante raiva. Só que agora é diferente. Agora, quando eu sinto raiva, eu primeiro faço um movimento de contenção, de não sair dando patada em volta, porque eu já entendi que a minha raiva, ela tem lugares maiores do que aquele evento particular que aconteceu. Então, num primeiro momento, a gente faz um trabalho de contenção. Não é chutando os pratos igual o marido da japonesa fez, que coisa vai ser resolvida. Depois, eu faço uma atividade física mesmo, de respirar fundo, porque para baixar as batidas do coração, para baixar a circulação sanguínea, para poder pensar melhor. E depois é que eu vou fazer um movimento de chamar a raiva para conversar. Também não adianta chamar a raiva para conversar na hora que você está explodindo, na hora que você quer quebrar tudo e que você quer destruir o que está na sua frente. Então, existem etapas, é um caminho a ser feito, é um lugar a ser andado. Por fim, ainda nesse conto da montanha, tem uma parte em que ela enxerga os pássaros assustadores e ela faz uma oração para esses pássaros, sabendo que eles são espíritos de pessoas que não têm parentes e não descansaram em paz. Então, quando ela faz essa oração, ela fala, eu vou ser sua parenta e vou dar esse alívio para vocês, né? Esses pássaros mortos, esses espíritos que não têm família, eles são as representações disso que eu acabei de falar. Então, assim, eu tinha uma raiva que era anterior. Então, a partir do momento que eu vou lá e cuido dessa primeira raiva, é como se eu estivesse fazendo, dentro da simbologia deste livro, uma oração, um sepultamento para esse pássaro assustador e dou a liberdade para ele. E aí eu vou e cuido da segunda, e cuido da terceira, até vir aqui e cuidar com mais atenção para essa minha raiva atual. Então a gente vai olhar
para as nossas raivas e de repente a gente vai descobrir coisas lá atrás que a gente só botou num canto. A gente não deu um tratamento devido, a gente não deu dignidade para aquela história, sabe? Eu brinco muito com os meus pacientes que a gente é psicóloga e a gente é coveiro também, né? A gente ajuda a enterrar algumas coisas. No sentido de, não no sentido de abafar e não vou pensar mais nisso, mas no sentido de fazer um velório decente para aquela situação e dar dignidade para aquela morte, para aquela situação que não foi bem resolvida. Então, quando você escuta ela, você acolhe, você entende, você repensa e revive ela de uma maneira diferente, você ressignifica, de uma certa maneira, você está fazendo um velório digno, decente para aquela situação. Você está fazendo um desapego, está dando liberdade para aquele espírito poder voar, para aquela lembrança poder voar, e você está conseguindo ressignificar e dar novos rumos para sua história. Mais uma vez, não é uma poção, não é uma mágica, isso é um trabalho que a gente vai fazer e é um trabalho para a vida, né? A gente não sabe todos os acessos de raiva que a gente vai ter, a gente não sabe os lugares que isso vai tocar, ressoar e onde a gente vai chegar. E não tem como a gente lembrar de todas as coisas que a gente tem para resolver e que ficaram no meio do caminho sem ter sua devida atenção. Ao longo da nossa jornada, da nossa vida, isso vai aparecendo e a gente vai lidando à medida que isso surge, à medida que isso tem importância. Também não há uma necessidade da gente sair correndo que nem uma louca e fazer um scan gigantesco na nossa memória e falar: nossa, agora eu preciso tratar isso, e agora eu tenho todos esses assuntos para tratar, e eu tenho tudo isso para resolver, e até o final de dezembro de 2019 minha vida vai estar resolvida. Calma, não é essa a proposta. As coisas elas vão acontecer na hora em que elas aparecem e a gente vai lidando conforme isso vai aparecendo de forma natural. Na sequência desse conto, dentro do mesmo capítulo, ela conta uma outra história que eu vou resumir bem rapidinho, que era um senhor extremamente raivoso, ele tinha acessos de fúria absurda, eu me identifiquei com ele. E aí ele vai até um sábio e fala para ele: olha, o que eu faço para a minha raiva poder passar? E aí esse sábio fala: olha, você vai até um lugar no deserto, vai ter um poço ali, e todo viajante que passar, você vai servir a água desse poço, tudo bem? Só isso. E aí ele vai para esse lugar e ele fica anos servindo água para esses viajantes. Até envelhecer, ele fica muito tempo mesmo. E um dia, esse senhor tá lá servindo essa água, que é uma água turva, ela não é uma água boa, limpa, cristalina, ela é uma água turva. E passa um viajante, olha aquela água e zomba, torce o nariz, tipo, você vai me servir essa água turva? É sério, né? E desdenha desse senhor. Esse senhor tem um ataque de raiva. Ele fica possesso de uma maneira que ele mata o homem ali mesmo, sem pensar duas vezes. E quando ele se dá conta de que ele matou um homem, ele fica desesperado. Eu fiquei anos aqui e não aprendi nada. A primeira pessoa que me provocou, eu tive uma fúria tão grande que eu fui lá e matei esse homem. E aí na sequência chega um outro cavaleiro e ele fala: nossa, graças a Allah, você matou o homem que estava indo matar o rei. E aí eles dão vivos para esse homem e saúdam ele por ter salvado a vida do rei. O que essa historinha quer dizer? Que a raiva, ela não é 100% inimiga. Aliás, a raiva não é nossa inimiga. Como a gente viu, ela pode sim ser mestra, ela pode ser muito proveitosa. E a fúria, ela tem lugar de ser. A gente não quer, repetindo, virar um boneco de plástico que não sente nada. A gente quer viver todas as nossas emoções. Agora, tem um lugar certo para a fúria. Imagina se a gente não se indignasse com as injustiças do mundo. Imagina se a gente não se indignasse em lugares em que a gente não é bem-vindo, que a gente não reagisse quando a gente é agredido, que a gente não se retirasse em lugares onde nós somos humilhados.
Imagina se a gente aguentasse tudo piamente, placidamente, mumificadamente. Seria um absurdo. A fúria, ela precisa existir, ela é uma energia motora. E a gente vai falar também da fúria coletiva, das pessoas saírem às ruas, das pessoas protestarem, das pessoas lutarem pelos seus direitos, das pessoas se manifestarem. E aí a gente tem uma diferença importantíssima para fazer. Nós não estamos falando de violência. Apesar da historinha falar que ele mata o homem, e eu já expliquei em outros vídeos por que os contos eles são tão trágicos, né? Eles têm aquela intenção de te dar um alerta, de te dar um chacoalhão. Mas aqui a gente não está falando especificamente de violência. Não quer dizer que porque você tem uma indignação que você vai sair matando todo mundo, estraçalhando todo mundo, fazendo vandalismo. Não é isso. É pegar essa energia da fúria, da ira, da indignação e direcionar essa energia. Tá, eu tô possessa com isso, o que eu vou fazer? Esse negócio não tá certo, isso aqui não funciona, não pode ser desse jeito, isso aqui tá errado, as pessoas não devem tratar as outras umas desse jeito. O que eu vou fazer com isso? E aí você pega essa energia e direciona. E aí ela vira uma energia criativa, ela vira uma energia produtiva, ela vira uma coisa muito maior do que aquele momento de raiva que você está sentindo sentado no sofá da sua casa. É disso que ela está falando. A fúria, ela não precisa ser morta, ela tem que ser direcionada. E agora a gente vai entrar na parte mais bonita dessa história, que é a parte do perdão. E me chamou muito a atenção porque eu achei tão honesto esse livro, assim, essa parte do conto. O que a gente escuta, pelo menos o que eu escutei desde a infância, né? A minha família, ela é cristã. Então, o que a gente escuta? Você tem que perdoar não só 7, mas 7 vezes, 77 vezes e quantas vezes forem necessárias. E todas as vezes que a gente ia na nossa comunidade religiosa, sempre escutando perdão, 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 perdão. Mas ninguém fala como, ninguém fala de que jeito. E aí eu ficava assim numa angústia interna, numa briga interna muito grande, do tipo, eu não sou capaz de perdoar, né? Ou eu escutava coisas assim do tipo, ai, perdoar e esquecer, se você lembra é porque você não perdoou de verdade. Outra coisa que eu escutava, não, se você perdoa, perdoou, acabou, não tem mais, né, não tem mais volta. Se você perdoa, perdoa, já era. E o livro não, ele fala de uma maneira diferente. Ele fala que o perdão, ele é uma ação construtiva, ele não é uma coisa passiva, do tipo, tadã, perdoei, aconteceu, simples, acabou. Ela vai falando do perdão em muitas camadas, em muitos processos. A primeira vez que eu ouvi falar de perdão dessa maneira foi em 2015, num artigo da revista Vida Simples que falava da anatomia de um perdão. Se eu não me engano, o nome da matéria era Como Nasce o Perdão. E aí a matéria me chamou a atenção porque ele fala de um nascer, um construir, um perdão que está vindo e vai se tornar perdão, de um processo. E foi a primeira vez que para mim fez sentido. De você falar, poxa, então tá bom, dessa maneira eu acho que eu posso. Dessa maneira eu acho que eu consigo. E antes da gente falar do perdão, a gente tem que falar da ofensa. É muito diferente você perdoar quem pisou no seu pé de quem te humilhou na frente de todo mundo. É muito diferente você perdoar quem perdeu o seu dinheiro de quem te roubou a vida inteira. Você perdoar... Existem ofensas diferentes, níveis diferentes de dor, de prejuízo que aquela ação te causou, para você ter possibilidades diferentes de perdoar e também de escolher se você quer perdoar e ficar com aquela pessoa, perdoar ou ir embora. E ainda se você deseja não perdoar. As pessoas não dão essa opção pra gente, né? Nossa, você tem que perdoar. Então, acho que o perdão a gente tem que falar de algumas coisas importantes. Primeiro, o perdão não é do outro, o perdão é nosso.
Às vezes a gente pode perdoar uma pessoa sem ela fazer a menor ideia de que ela foi perdoada. A gente pode perdoar, inclusive, uma pessoa que já morreu. Agora, qual é o sentido de eu perdoar uma pessoa que já morreu, por exemplo? O perdão é para si. O perdão, ele é também uma forma de desapego. Ele também é uma forma de você estar distante daquela dor e transformar um corte que está aberto e sangrando numa cicatriz. E aí, quando a gente tem o conceito de cicatriz, quando eu tive essa noção de cicatriz, para mim ficou mais claro desmistificar de quem perdoa esquece. Porque quando você tá ali, ó, aquela ofensa ainda tá sangrando, tá aberta, aquele negócio tá doendo, você fica lembrando daquilo o tempo inteiro. Se você consegue, num processo de muitas camadas, de conseguir fazer aquele perdão, aquilo vai virar uma cicatriz. Quer dizer que não tá doendo 24 horas por dia. Mas quer dizer que se alguém te perguntar o que foi aquela cicatriz, você sabe exatamente o que foi, o que aconteceu. Você não deletou da sua cabeça, você não passou uma borracha naquilo como se você nunca tivesse vivido e experienciado o que você viveu e experienciou. Mas aquilo está modificado. Aquilo é uma cicatriz e não mais uma carne viva sangrando. Então, a gente vamos partir do princípio que o perdão não é para o outro, o perdão é para a gente, é para o nosso alívio. Depois a gente vai pensar nessa ofensa. Essa ofensa é recorrente? Essa ofensa aconteceu uma única vez? Faz sentido eu perdoar essa ofensa? E tudo bem, eu perdoo a sua ofensa, mas se ela acontecer de novo, eu não vou perdoar. Ou não, eu posso perdoar essa ofensa quantas vezes acontecerem, porque, enfim, para mim essa ofensa é perdoável tantas vezes quanto for possível. Ou, nossa, isso foi muito pesado, muito, muito pesado. Isso causou danos gigantescos na minha vida, por exemplo, o estupro. Eu vou levar anos para conseguir lidar com isso. Anos para conseguir conviver com isso, e isso vai ser uma cicatriz que vai demorar anos para ser feita. Então, do que a gente está falando para a gente poder entender o que está acontecendo? Outra coisa, eu posso perdoar essa pessoa e desejar continuar com ela, manter o relacionamento. Pode ser um amigo, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser um colega, pode ser o seu chefe, a sua chefe. Enfim, tanto faz quem é essa pessoa. Você pode escolher perdoar essa pessoa e continuar onde você tá, ou essa ofensa pode ser do tipo, não, aqui eu não posso mais ficar, essa é a hora de eu me retirar. Assim como a gente falou lá no conto do Patinho Feio, né, em que o Patinho Feio é crucial para que ele vire cisne, para que ele se reconheça como cisne, sair dos patinhos e procurar a sua turma. É crucial que ele vá embora, mas ele pode perdoar aquela mãe pata, do tipo, ela era pata, ela não tinha condições de entender que eu era um cisne. E aí eu consigo entender o quanto eu me senti triste, que eu precisava de acolhimento, eu precisava de proteção, eu precisava de amigos leais. Não pude ter isso, não entendia na época que eu era um cisne, que eu era um patinho feio. Mãe, você tá perdoada, mas agora eu sou cisne, eu vou ficar com os cisnes, eu não vou ficar aqui junto com os patos. Então tem todas essas coisas pra gente pensar antes de ir propriamente pro perdão. E aí quando ela fala do perdão, ela sugere 4 passos, 4 formas de encarar um perdão. Então eu vou até pegar aqui o livro, ela fala assim: deixar passar, deixar a questão em paz. Isso aqui é facilmente confundido com aquela parte do assim, quem perdoa esquece, que eu acabei de falar. Quando ela fala de deixar em paz, né, vamos voltar para aquela metáfora lá do braço sangrando. É você não ficar cutucando a casquinha o tempo inteiro. Limpa aquela ferida, bota o bálsamo nela, põe a pomada, põe o remédio que precisa e deixa aquela ferida descansar, deixa a poeira baixar,
Não fica remoendo aquela questão o tempo inteiro, senão aquilo não vai parar de sangrar nunca. Você fica abrindo aquela ferida. É nesse sentido que ela fala em deixar em paz. A segunda coisa que ela fala é controlar-se, renunciar à punição. Isso também é um outro passo que acontece em camadas. Às vezes a gente tem um ímpeto de querer se vingar. Ah, você fez isso pra mim? Me aguarde, o que é teu tá guardado. Você não espera pro que tá vindo. Calma, se você decidiu que você tá predisposto a perdoar, não faz sentido você ficar procurando vingança. Então você não tá perdoando. E aí ela usa o termo controle porque é isso mesmo. Tem um episódio que eu tava assistindo de uma série, acho que é Seventh Show, em que um casal de namorados, primeiro o menino trai a menina, aí eles terminam, depois ela perdoa, eles voltam, e aí agora a menina traiu ele e ele fica toda hora, você tem que parar de beijar outros meninos, e ela não faz isso. Foi um beijo, numa situação, num evento, e qualquer momento ele fica atacando isso na cara dela, o tempo inteiro. Você tem que parar de beijar esses meninos, como uma maneira de torturar ela, como uma maneira de fazer ela se sentir mal. É esse controle que ele deveria ter. Se ele está disposto a perdoar, ele vai ter que resistir à tentação de punir essa menina e ficar espizinhando a mente dela, relembrando do que ela fez errado o tempo inteiro. O terceiro passo que ela sugere é esquecer, recusar-se a repisar. Esse esquecer, né, aqui diferente do deixar em paz, é assim, ok, aconteceu esse evento, eu já esperei a poeira baixar, passei lá o meu remédio que eu preciso, me acolhi, me escutei, me dei carinho, me dei amor, resisti à tentação de ficar te perturbando ou de me vingar, de pagar olho por olho, dente por dente. Então agora o esquecer é no sentido de não vou ficar arrancando essa ferida. Eu já fiz essa casca, né? Ele já tá com casca, ele já tá formadinho. Eu não vou lá e arrancar tudo de novo. Eu não vou ficar remoendo essa história, ruminando. Não vai adiantar, você vai reviver aquele sentimento todo de novo. Foi quando eu dei o exemplo da CNV, né? Acontece aquela cena, você não para ir para outros níveis e fica revivendo milhares de vezes aquela mesma dor, como um filme repetido. É deixar esquecer nesse sentido. Por isso que muitas vezes, na grande parte das vezes, a gente fala que o perdão é pra gente, não é pro outro. Porque olha o sofrimento que é você reviver essa cena que te causou dor tantas e tantas vezes. E por fim, ela fala de perdoar, no sentido do abandono da dívida. E aí eu achei muito interessante, porque ela fala que você pode eximir a pessoa de querer corrigir a ação errada que ela fez, ou você pode pedir de alguma maneira que ela repare aquele erro. Tem alguns erros que não são reparáveis, né? Tem algumas coisas que não voltam atrás. E eu lembrei do próprio Jonas Mazetti, na época que eu tava procurando Vedanta, tem um vídeo dele que fala do ritual de purificação, de quando você quer se redimir de um erro, você tem que... Ele fala em 4 passos também. Ele fala que você tem que reconhecer que você fez, né? Eu fiz isso para aquela pessoa. Eu reconheço que eu fiz a ação, não boto a culpa na nuvem, não boto a culpa na vida, não boto a culpa na ocasião, não boto a culpa no universo. Não, eu fui a ação, a autora da ação. Aí eu peço perdão e reparo a dívida. E aí ele fala, olha, muitas vezes você não vai conseguir reparar exatamente do jeito que você fez, né? Vamos supor que você vai meter um tapa na cara de alguém. Não tem como você desdar o tapa que você deu. Isso é impossível. Como que você vai reparar isso? Como que você pode ajudar que a pessoa não sinta aquele sentimento que ela teve ao receber aquele tapa na cara, por exemplo? Ou se você tomou alguma coisa de alguém, causou um prejuízo, você pode repor aquele bem material, você pode repor isso para a sociedade, você pode fazer um bem para alguém. Existem coisas que são reparáveis, existem outras que não. Então, algumas coisas você pode perdoar da dívida
porque não tem como a pessoa reparar. Outras você pode perdoar e pedir alguma maneira disso acontecer. Agora, para finalizar o vídeo, o que eu mais gostei, que eu achei assim sensacional, é quando ela fala que a gente tem níveis de perdão. Que o perdão ele não é uma coisa que ele acontece com uma mágica 100%. O perdão ele é como uma construção. Vou ler o trechinho. A mulher que conseguir atingir 95% de perdão de alguém ou de algum acontecimento trágico e danoso está praticamente qualificada para a beatificação, se não para a santidade. Se ela sentir 75% de perdão e 25% de não sei se eu vou conseguir um dia perdoar totalmente e nem sei se eu quero conseguir perdoar totalmente, ela está mais próxima do normal. No entanto, 60% de perdão acompanhado de 40% de não sei, não tenho certeza e ainda estou pensando nisso, é uma atitude satisfatória. Um nível de perdão de 50% ou menos pode ser considerado como esforço em andamento. Poxa, eu estou caminhando para isso. Menos de 10%? Será que você está apenas no começo ou ainda não está se esforçando? Eu achei muito legal ela fazer essa brincadeira com as porcentagens para a gente ter uma noção de construção do perdão. Então, se tem uma pessoa que você ficou anos se esforçando para perdoar ela e você ainda não perdoou, você sente que você andou bastante, mas ainda não o suficiente para falar essa pessoa está perdoada. Olha, não se preocupa, tá tudo no seu tempo, tá tudo certo. Se você tá fazendo esse caminho, quer dizer que a intenção de perdoar existe. Quer dizer que você tá caminhando para isso e você tá construindo esse perdão. Pode ser que uma hora ele aconteça que você consiga terminar essa jornada. Você tá subindo essa montanha. Acolhe seus sentimentos, reconheça o tanto que você andou, reconheça o tanto que você conseguiu perdoar. Analisa. Às vezes é o caso de você se afastar dessa pessoa, às vezes é o caso de você observar aqueles pássaros assustadores, se não é o caso de você fazer perdões menores nessa jornada antes de conseguir esse perdão grande. Vai olhando para essa história por outros ângulos. Se você puder ler o conto ou reler o conto, quem já leu, releia, é um capítulo lindíssimo, ele vale muito a pena e ele traz um alívio muito grande de que perdoar é possível, ele é um trabalho ativo, ele é uma construção e a gente pode chegar lá. Enfim, eu queria encerrar esse vídeo pedindo para, se você gostou desse vídeo, para você compartilhar. Às vezes tem pessoas que estão aí se martirizando, sofrendo, achando que elas não são capazes de perdoar ou que elas têm obrigação de fazer isso. Talvez esse vídeo ajude elas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda o canal a crescer. Isso ajuda o YouTube a entender de que a mensagem está passando, que a gente tem essa informação para levar para mais pessoas. E se você gostou do vídeo, deixa um like para mim, isso também ajuda bastante as visualizações do canal. E é isso. Te vejo no próximo capítulo. E só para um lembrete. Esse aqui é o vídeo número 12. O último que eu postei foi o 10, parte 2. Vocês vão, oxe, cadê o episódio 11? O episódio 11 é do Balbo. Ele fala sobre a sexualidade sagrada. E eu quero gravar ele com outras pessoas. Eu vou procurar alguma parceria. Por isso que ele tá fora de ordem. Mas ele não sumiu. Esse vídeo vai entrar pro ar. É isso. Obrigada.